Quando eu vi essa questão pela primeira vez, eu tive a certeza de que eu tinha que vir aqui resolver para vocês. Porque muita gente olha para equações desse tipo e afirma categoricamente que nós não temos recursos para resolver. Pelo simples fato de que de um lado da igualdade você tem uma expressão exponencial, 3 na x, e do outro lado da igualdade você tem uma expressão algébrica, x na nona. E aí, nesse caso, você ficaria meio refém da situação, pensando, eu não tenho como igualar as bases porque eu não sei o que fazer com esse x, e os algoritmos para fazer esses expoentes descerem também não me ajudariam. Mas a verdade é que, dependendo da situação, às vezes, um pouquinho de criatividade acaba nos ajudando a resolver coisas que parecem impossíveis. Eu vou deixar uma colinha aqui disponível com algumas ideias que podem vir a ser importantes nessa resolução. A primeira delas, quando você tem potência de potência e os expoentes estão separados por parênteses, você pode multiplicar os expoentes livremente. Da mesma forma, quando você tem potência de potência e os expoentes estão separados por parênteses, eventualmente pode ser interessante você simplesmente trocar os expoentes de lugar, na medida em que você pode multiplicar os dois e a ordem dos fatores não altera o produto. Então, escrever a na x elevado na y é a mesma coisa que escrever a na y elevado na x. E, finalmente, só lembrando, toda vez que eu tenho uma raiz de índice x, esse índice x pode virar denominador de um expoente fracionário. E, portanto, escrever raiz de índice x de a é a mesma coisa que escrever a elevado a 1 sobre x. Feitas essas considerações, a gente vai para o que interessa. 3 na x igual a x elevado na nona. A minha primeira missão vai ser deixar esse x sozinho aqui do lado direito. E para isso, eu vou elevar esse x na nona ao inverso desse expoente. Eu vou elevar x na nona a 1 sobre 9. Isso vai fazer com que o x fique sozinho do lado direito já na próxima etapa. 3 na x igual a x elevado na nona. Eu elevo x na nona na 1 sobre 9. E se eu fiz isso do lado direito da igualdade, eu tenho que fazer do lado esquerdo da igualdade também. 3 na x elevado a 1 sobre 9. Como eu sei que eu posso multiplicar os expoentes sempre que eles estão separados por parêntese, do lado esquerdo eu vou escrever 3 elevado na x sobre 9. E do lado direito eu vou observar que ao elevar x na nona a 1 sobre 9, o 9 numerador pode cancelar com o 9 denominador e o resultado disso vai ser o meu objetivo, simplesmente x. Muito bem. Na próxima etapa, eu vou dar conta desse x que está sendo usado como parte da expressão do expoente do lado esquerdo. A minha missão agora é deixar do lado esquerdo dessa igualdade exclusivamente uma constante, algo que não dependa mais de nenhuma incógnita. Para isso acontecer, eu vou usar um recurso semelhante ao que eu acabei de colocar em prática aqui do lado direito. Eu vou elevar o lado esquerdo a 1 sobre x, porque o x nesse expoente é numerador. Se eu multiplicar ele por 1 sobre x, eu vou conseguir simplificar o x numerador com o x denominador e vou transformar o lado esquerdo da minha igualdade em uma constante. Então, nesse caso, eu vou ter 3 elevado a x sobre 9 igual a x, e tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eu vou elevar a 1 sobre x. Nesse momento, 3 elevado a x sobre 9 elevado a 1 sobre x me autoriza a simplificar o x numerador com o x denominador, e o resultado é que meu lado esquerdo se converte simplesmente em 3 elevado na 1 nono. Agora, do lado direito, eu tenho x elevado ao inverso de x. E é aqui que as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais sofisticadas. Mas é importante nesse momento você lembrar que essa colinha aqui muito provavelmente não está aqui a troco de nada. Pense comigo por um instante. Se eu tenho uma determinada constante, vamos supor 5. Se eu elevar essa constante ao cubo e em seguida elevar essa constante a 1/3, esse 5 vai continuar valendo
o mesmo 5 que sempre valeu. Por um motivo muito simples, quando você separa os expoentes por parênteses, você se autoriza a multiplicar 3 vezes 1/3, o 3 numerador vai cancelar com o 3 denominador e o resultado vai ser igual a 5. Mas mais do que isso, você também tem que saber, se você elevar 5 ao cubo e em seguida a 1/3, é perfeitamente legítimo você trocar esses dois expoentes de posição. Você pode reescrever isso aqui como 5 elevado na 1/3 elevado ao cubo sem nenhum prejuízo, porque você sabe que em última instância esses dois expoentes, o de dentro e o de fora, podem ser multiplicados um pelo outro. Feita essa pequena consideração, nós voltamos para o lado esquerdo da nossa igualdade, 3 elevado na 1/9. Observa que 3 elevado a 1/9 é uma expressão que se assemelha a x elevado a 1 sobre x, ainda que eu não tenha exatamente isso agora. Eu teria, talvez, x elevado a 1 sobre x ao quadrado, mas não exatamente x elevado a 1 sobre x. Será que eu conseguiria, usando algum recurso algébrico, transformar esse 3 na 1/9 em algo que se assemelhe a uma base elevada ao inverso dessa mesma base? Dá uma olhada na minha sugestão. Eu vou pegar esse 3 elevado na 1/9 agora e vou elevar ele ao cubo. Só que eu vou observar que caso eu eleve ele ao cubo e deixe por isso mesmo, eu também vou ter que elevar o lado direito ao cubo, porque afinal de contas eu não posso transformar um lado da igualdade sem transformar o outro equivalentemente, na medida em que eu preciso manter o equilíbrio da balança figurada representada por essa mesma igualdade. Mas, se ao mesmo tempo em que eu elevar 3 na 1/9 ao cubo, eu elevar tudo isso aqui a 1/3, eu estarei garantindo a manutenção do valor original, 3 elevado na 1/9, porque afinal de contas, elevar ao cubo e em seguida elevar a 1/3 é o mesmo que elevar essa base ao expoente 1. E quando você eleva a base ao expoente 1, ela continua valendo a mesma coisa que sempre valeu. Do lado direito, então, eu tenho x elevado a 1 sobre x, e observe que dessa vez eu não preciso fazer nada do lado direito, porque a proposta do lado esquerdo nesse momento está sendo elevar 3 na 1/9 ao expoente 1, desmembrado em 3 e 1/3, mas na prática é o mesmo que elevar ao expoente 1. Nesse momento, ao invés de simplesmente sair multiplicando todo mundo, eu convido vocês a observarem que esse expoente bem de dentro, 1/9, e esse expoente 3 intermediário, podem trocar de lugar. Eu identifiquei isso aqui na nossa colinha, que sempre que você tem um expoente dentro e um expoente fora, separados por parêntese, vocês podem trocar eles de lugar a qualquer momento. Eu vou propor exatamente isso para reescrever essa expressão aqui como 3 elevado ao cubo, o expoente 3 entrou, elevado a 1/9, o expoente 1/9 saiu, e todo mundo aqui está elevado a 1/3. Isso é igual a x elevado a 1 sobre x. E agora vem o grande momento do esporte. Esse 3 ao cubo que você tem aqui dentro, sabe quanto dá? Isso aqui dá exatamente 27. E esses outros dois expoentes que você tem aqui, 1/9 e 1/3, separados por parêntese, podem ser multiplicados entre si. E se você multiplicar esses dois expoentes, 1/9 vezes 1/3, sabe quanto dá? Dá exatamente 1 sobre 27. Eu sei, parece sobrenatural, mas nesse momento você conseguiu fazer com que o lado esquerdo dessa igualdade, que é absolutamente equivalente a 3 elevado na 1/9, se apresentasse como uma expressão do tipo base elevada ao inverso da base. Exatamente o perfil da expressão que nós tínhamos do lado direito desde o início. E nesse momento você tem não um, mas sim 2 bons motivos para dizer quanto vale o x. Você está observando comigo aqui que a base 27 pode ser igual a x, e você também está observando comigo que o denominador do expoente 27 mapeia perfeitamente com esse x, e esses 2 motivos justificam a sua afirmação final de que o x, solução dessa equação que parecia impossível, vale exatamente 27. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você gostou, por favor, não deixe de se inscrever no canal e de deixar o seu recado nos comentários.